querido aluno, querida aluna, muito bem, chegamos aí à nossa quinta unidade da nossa disciplina de homilética e agora falando sobre o sermão. Nós vamos fechar esta disciplina abordando um assunto que é fundamental e não poderia passar em branco. A gente toma aí o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, este capítulo que é conhecido entre os estudiosos como o grande capítulo da ressurreição, mas aqui eu escolhi o versículo de número 1, onde Paulo alude justamente ao Evangelho. Ele vai dizer: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Que esta seja a nossa oração, que nós possamos, como igreja brasileira, permanecer no Evangelho de Cristo Jesus. Nós passamos agora, então na nossa introdução, nós vamos dizer que nós passaremos a estudar agora aspectos fundamentais pertinentes ao sermão, tais como o título, a estrutura, a sua exposição diante dos ouvintes e, é claro, analisaremos o que vem a ser o sermão em si. Afinal de contas, o que é o sermão? Popularmente, o sermão é mais conhecido como pregação e ambos os termos, sermão ou pregação, estão corretos dentro do contexto da homilética. São termos intercambiáveis. O dicionário Aurélio define sermão como sendo um discurso religioso geralmente pregado ao púlpito. Prédica, predicação, pregação. Então, basicamente, o sentido de sermão é esse. No ponto 1, a gente vai trazer aí uma definição, e esta definição informa que o sermão é, em primeiro plano, a comunicação verbal da verdade divina contida na alma do pregador, com o propósito de persuadir as pessoas a receberem e assim viverem essa mesma verdade em suas vidas. Uma fala que eu ouvi de um colega obreiro há muitos anos é que antes de pregar às pessoas, você prega a si mesmo. Então você não poderá tocar outras pessoas se você mesmo não foi tocado com a verdade, com o preceito, os conceitos que você pretende comunicar. Desse modo, o sermão bíblico é distinto de qualquer outro discurso que possa ser feito, pois ele tem por objetivo um fim prático, que é o resultado da recepção pelo ouvinte deste sermão ou da verdade contida neste sermão. Então a pregação do Evangelho, ela quer levar as pessoas a responderem positivamente ao chamado do Evangelho, que é receber a Jesus em suas vidas. E aí agora falando dessa parte prática da construção de um sermão, Afinal de contas, eu tenho essa verdade contida na minha alma, mas como eu coloco isso de modo concreto, de modo organizado, sistemático, para então comunicar às pessoas no momento da pregação. O caminho para isso é o esboço do sermão. O esboço do sermão, ele é, na verdade, ele é o resumo escrito do sermão que você prepara previamente antes de apresentar esse sermão à igreja, e esse esboço de sermão também vai orientar a sua pregação, orientar a maneira como você vai conduzir o sermão. O esboço, ele poderá ter título da mensagem, texto bíblico base que você está usando. Aliás, é recomendável que ele tenha, ou eu diria até, é fundamental que ele tenha esses pontos que nós vamos elencar aqui agora. É claro que isso pode variar de professor para professor, de abordagem para abordagem, de livro para livro, mas em geral você tem elementos comuns aqui que não podem faltar num sermão. Então você tem título da mensagem, texto bíblico base, introdução, os tópicos, que em geral a gente aconselha que sejam no máximo 3. Quando você dispõe de mais tempo para a pregação, tipo 1 hora ou talvez até mais, embora não seja recomendável no caso de pregação, aí você vai naturalmente distribuir mais tópicos. Mas em geral é recomendável que você tenha 3 tópicos. Uma ilustração, a conclusão do sermão, e em alguns casos você acrescenta também o apelo, que é feito após a conclusão. Eu particularmente gosto de distinguir o apelo da conclusão. O apelo não é a mesma coisa que a conclusão. O que é o título do sermão? Certamente um dos maiores pavores das pessoas com relação a se dirigir a uma audiência é justamente a questão da elaboração do título do sermão. Você vai falar com as pessoas, mas aí você pensa assim, poxa, mas qual o título que eu vou dar para esse sermão? Algumas vezes o título ele brota mais facilmente, ele vem de modo até bem espontâneo. Muitas vezes você vai encontrar o título no próprio texto bíblico, então você tem as fontes para construir o título do sermão.
Então você tem o texto bíblico, você tem, se você vai pregar um sermão que é temático, então pode ser que dentro do próprio tema que você está abordando você vai extrair ali um título, e é importante que o título do sermão sempre indique do que você vai falar, né? Ou seja, você indica o que você vai falar. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas muitas pessoas tendem às vezes a colocar títulos bizarros no sermão que não tem nada a ver com o conteúdo do que ele vai pregar, né? Então ele tem que ter essa relação estreita. O texto bíblico base do sermão, né? Todo sermão precisa ter um texto bíblico como base. Este é o fundamento que vai dar autoridade a toda a mensagem. Normalmente é um texto pequeno, com um versículo ou dois, chegando a ter 3 versículos. Você só usa um texto maior quando você vai pregar o sermão expositivo, porque aí você vai despender mais tempo. É um sermão que requer, de fato, a leitura de mais versículos. Mas o sermão expositivo ele tem outra pegada, né, como a gente vai mencionar aqui. Ainda aí uma outra parte constituinte do sermão é a introdução, né? Parece também uma coisa que um elemento do sermão que não tem muita importância, mas é fundamental. Se você perder a igreja na introdução do sermão, olha, para você trazê-lo de volta durante o sermão vai ser muito difícil. E aí depois nós temos a introdução do sermão, né? Existem inúmeras maneiras de se começar uma pregação. Por exemplo, aí vamos exemplificar isso aqui de modo bem prático. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do assunto tal. Ou no texto que acabamos de ler, temos as palavras de Paulo a respeito da vinda de Cristo ao mundo. Então a introdução do sermão é muito importante, querido aluno, querida aluna, atente para isso. Se você perde a igreja na introdução, para você recuperá-la nos tópicos que se seguem é muito difícil. Então a introdução, na verdade, é um momento crucial. E aí o Robson Moura Marinho, no seu livro A Arte de Pregar, ele cita uma frase muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, né? Na verdade ele está mencionando outro autor. Você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. Então, se você realmente na introdução você não consegue trazer as pessoas para o sermão, fazer isso depois fica mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas fica muito mais difícil. Então estou falando isso aqui só para deixar para você muito claro que a introdução no sermão é muito importante. Aí depois nós temos os tópicos. Perceba, nas minhas aulas de homilética, a maior dificuldade dos alunos sempre é: professor, como preparar um esboço? Perceba, eu já estou mostrando para você como fazer isso. Então você coloca o título, você tem um texto bíblico base. Esse título do sermão pode derivar do próprio texto bíblico, pode derivar da temática que está sendo abordada, pode derivar talvez de uma experiência que gerou esse sermão, enfim, né? Você tem várias fontes para o título do sermão: texto bíblico, introdução e agora os tópicos. Então os tópicos, eu sempre sugiro que os tópicos sigam uma progressão. Essa progressão ela vai ser conceitual, né? Então um livro, mais uma vez vou citar aqui um livro que exemplifica bem essa questão de como estruturar os tópicos, é o livro A Arte de Pregar, do Robson Moura Marinho, né? Lá inclusive ele vai dar um exemplo até bem contextualizado, né? Por exemplo, você vai, ele indica lá no livro, você vai falar sobre, você vai produzir um sermão dizendo que Jesus salva o pecador. Então ele começa no primeiro tópico, Jesus salva Pedro, Jesus salva o pecador e Jesus salva você. Então perceba, ele cria uma progressão conceitual no sermão, de modo que o sermão vai se desenvolvendo até desembocar no ouvinte. Então as pessoas, é muito comum você ouvir os pregadores, eles vão falando aleatoriamente, não há uma ideia que orienta o sermão, que leva a pessoa a seguir uma trilha até alcançar aquilo que eu gosto de chamar de o ápice do sermão, ponto alto do sermão, aonde você quer chegar, né? Então esse é um exemplo bem interessante para ilustrar isso. Então os tópicos, eles são as divisões lógicas do assunto, né? Ou a divisão mais lógica possível. Podem ser argumentos, características, causas e consequências, aspectos positivos e negativos de algo, ou listas diversas, informações, pecados, bênçãos, milagres, pessoas, promessas. Vou pregar um sermão sobre promessas, aí você alista 3 promessas de Deus. Então você pode criar uma sequência lógica para falar dentro deste assunto. Aí entra também um outro elemento que são as ilustrações, né? Que podem ser ditados, podem ser provérbios, podem ser narrativas fictícias, histórias com ES, não com HI. Tá? Jesus usou parábolas, que não são narrativas históricas, são narrativas didáticas.
que aludem a fatos da vida, a fatos do cotidiano das pessoas dos tempos de Jesus, e Jesus usou esse recurso abundantemente. Então, a semelhança das parábolas, as ilustrações nas pregações hoje, elas têm uma finalidade didática muito importante. Alguém já disse que as ilustrações são as janelas do sermão. Por que janelas? Porque janela traz luz e areja o ambiente. Então, muitas vezes você vai pregar um sermão, por exemplo, um sermão expositivo, você está abordando um tema teológico complexo como justificação, né? E aí você usa ilustrações no sermão, claro, não podem ser muitas, alguns especialistas em homilética recomendam uma ilustração, no máximo duas, então isso varia de autor para autor, né? O fato é que você não pode encher o sermão de ilustrações, mas elas colocadas no lugar certo, no momento certo, no tópico certo, elas ajudam muito na compreensão justamente e na memorização também. Quando eu falo memorização, não estou falando daquele decoreba, né? Eu estou dizendo no sentido da pessoa que ouve o sermão entender o que está sendo falado, o que está sendo comunicado ali, né? Uma outra parte muito importante do sermão é a conclusão. A conclusão será o ápice da mensagem. É justamente na conclusão que você chega nesse ponto alto. Opa, alcancei o que eu queria, né? Era aqui que eu queria chegar. Então não basta fazer como aquele pregador que disse, pronto, terminei. Não. A conclusão é a ideia, ou o conjunto de ideias construídas a partir dos argumentos apresentados no decorrer da mensagem. De certo modo, na conclusão, você dá uma argumentação onde você está confirmando tudo aquilo que foi falado durante o sermão. Você fecha o pacote logicamente, você amarra as ideias ali na conclusão. Então, nesse momento, pode-se fazer uma rápida citação dos tópicos, dando-lhes uma amarração final. Olha, gente, aquilo que nós falamos anteriormente, assim, chegamos aqui, ó, fechamos aqui, neste ponto. Então, a conclusão também tem um papel, a conclusão tem um papel muito importante no sermão. E aí a gente entra agora na questão dos tipos de sermão. Tá? Claro que independente do tipo que você vai usar na pregação lá de domingo, no congresso, enfim, independente do tipo de pregação, se é sermão temático, se é sermão expositivo, textual ou ocasional, você precisa elaborar o sermão. Tá? Eu sei que, falando mais especificamente aqui para quem é pentecostal, esboço de sermão é uma coisa que ainda causa muito espanto em pregadores pentecostais. O esboço me deixa engessado. Não, nada disso. Isso é um mito eclesial em torno do esboço do sermão. O esboço do sermão, pelo contrário, ele te deixa mais seguro para você falar com mais propriedade, né? As pessoas pensam isso do esboço de sermão porque elas têm uma ideia errada do esboço. Elas acham que você vai ficar lendo o esboço durante a pregação. Não é isso. O esboço, gente, eu costumo dizer sempre, o esboço do sermão é para ser lido antes da pregação. Então ele é apenas para ajudar você a fixar as ideias, a memorizar. Enquanto você escreve, eu falo por experiência própria, já escrevi vários trabalhos, e o ato de escrever te ajuda muito a internalizar os conceitos. Então daí a importância, é claro que você vai levar lá o esquema, o esboço, você vai seguir os tópicos, você vai rapidamente passar o olhar e voltar a falar com as pessoas, mas você não vai necessariamente ler linha a linha o esboço do sermão, né? Isso realmente, na dinâmica da pregação, é muito difícil. Mas quais são os tipos de sermão, né? Então nós temos aí uma classificação clássica, desculpa a redundância, e esta classificação ela não deixa, né, de ter razão de ser, ela é real, porém ela é questionável, ou ela é questionada, porque de fato nenhum sermão ele está totalmente dentro de uma classificação em particular. Eu vou exemplificar, né? O sermão temático, ele vai ter um pouquinho de elementos do sermão textual, né, da categoria textual ou da categoria expositiva. Muitas vezes um sermão temático ele é também expositivo, por mais que, vamos dizer assim, né, a classificação que prevalece para aquele sermão seja temático, mas ele tem um pouco também das outras duas classificações. Então é por isso que essa classificação ela sofre alguns questionamentos. Mas ela é muito usada em homilética, você vai encontrar em vários autores. Nós temos o sermão textual, que é a primeira categoria que eu vou mencionar aqui, onde o texto bíblico utilizado é amplamente explorado, ou seja, o sermão brota do texto bíblico, por isso que ele é chamado de textual. A sua estrutura, a maneira como o esboço vai ser organizado, parte do texto lido, que não deve ultrapassar 4 versículos. É um detalhe importante, tá? Sermão textual não é a mesma coisa que sermão expositivo. É o texto que servirá para dirigir todos os tópicos do sermão. Depois nós temos o sermão temático, também chamado de sermão tópico.
é aquele cujo tema é extraído de determinado texto bíblico, mas as suas divisões, isto é, o seu desenvolvimento, vem de outras referências bíblicas. Tá? Ele é chamado de temático porque muitas vezes o autor tem uma ideia na cabeça, ele vai para o texto bíblico buscar no texto bíblico base para corroborar aquela ideia. Tá? E aí você tem um processo de exegese que nem sempre é ilegítimo, né? Muitas vezes é o estudo por inferência. Então você infere algo e encontra na Bíblia suporte para aquilo ali. O pregador busca argumentos para o sermão em outras passagens bíblicas, sem contudo perder de vista o tema que está sendo tratado. Então ele usa um versículo como base, mas como ele está tratando de um tema que é abrangente, ele vai para diversas outras referências das Escrituras, né? E nós temos depois aí na terceira divisão o sermão expositivo. Eu citei uma quarta, que é o sermão ocasional. Geralmente não é colocada essa divisão, mas o pastor Antônio Gilberto menciona como uma categoria à parte. Né? O pastor Antônio Gilberto, que é um teólogo pentecostal, falecido recentemente, ele coloca isso como uma quarta categoria, ou ele coloca esta como uma quarta categoria. O sermão ocasional seria aquele sermão que é pregado em ocasiões específicas, por isso chamado de ocasional. É aniversário de 15 anos da moça, é um casamento, é uma cerimônia fúnebre, então ali se ministram sermões nessas ocasiões. Então por isso são chamados de sermões ocasionais. Mas voltando a falar aqui do sermão expositivo, é aquele em que o tema e o desenvolvimento são extraídos de um texto bíblico que possua mais de 4 versículos. Tá? A diferença básica entre o expositivo e o textual é que no expositivo o texto bíblico lido é maior, são mais de 4 versículos. E claro, ele tem uma abordagem mais teológica, mais bíblica. Ele requer também uma perícia maior do pregador. E aqui um cuidado, tá, para você, a gente precisa ter humildade para reconhecer os próprios limites. Tem gente que se aventura, vou pregar um sermão expositivo, e ele não tem condições teológicas para pregar, e para piorar mais ainda, muitas vezes ele vai escolher uma passagem da Bíblia complexa, né, e aí ele vai usar aquilo ali e acaba sendo infeliz no sermão e mais confundindo do que realmente esclarecendo o sentido do texto. Aí eu estou colocando a seguir aqui, estou pegando, claro, o gancho na obra do Robson Moura Marinho, A Arte de Pregar, onde ele fala dos tipos de sermão que jamais deveriam ser pregados. Ele é muito bem humorado no livro, o livro é fantástico, e ele vai falar dos sermões que não deveriam ser pregados jamais. É claro que ele está fazendo uma brincadeira, mas a gente fala sério brincando também, né? Então o sermão salada de frutas, esse é um tipo de sermão que não deveria ser pregado nunca. É aquele que não tem um alvo, um objetivo, é uma verdadeira confusão. Quem de nós nunca foi submetido a esse tipo de tortura, né? Sejamos sinceros. Você ouviu uma pessoa que fala e não diz nada. Então é lamentável. Como uma salada de frutas, este sermão mistura várias ideias, mas ele não chega a um alvo determinado. É aquele velho ditado, né? Passeou pela Bíblia. Foi um passeio mesmo, porque passeio ele é livre, solto, né? Você está ali, você não está preocupado. É diferente de uma caminhada, realmente, de uma jornada, onde você tem um alvo, você quer chegar a um lugar. Né? Então, o sermão salada de frutas realmente é de doer. Outro sermão que é de doer é o sermão metralhadora, onde o pregador dispara para todos os lados sem medir as consequências. Eu já presenciei isso, é lamentável. Muitas vezes, o pregador, porque ele não encontra aquela correspondência que ele esperava da igreja, aí ele começa a atacar a igreja, começa a inferir, fazer inferências equivocadas a respeito da espiritualidade da igreja. Já vi casos do pregador começar a agredir a igreja, dizer que a igreja é fria, gelada, porque o que está em xeque ali, na verdade, não é a espiritualidade da igreja, é o ego dele. Né? Então, como ele não encontrou aquilo que ele esperava, para massagear o próprio ego, aí ele começa então a desferir ataques contra a igreja de maneira irresponsável. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Esse tipo de sermão fere as pessoas, machuca. A gente precisa lembrar que as pessoas vêm para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para serem alimentadas, edificadas, curadas, tratadas. Né? Essa coisa de dar nome aos pecados, na verdade, tem servido mesmo para legitimar a vaidade das pessoas, a arrogância religiosa, a petulância religiosa, de gente que usa o microfone para ferir, para agredir, que é insensível ao erro alheio, ao fato de que o ser humano é passível de errar, ele precisa ser orientado, precisa ser tratado, e ao fato de que a verdade precisa ser dita com amor. Né? A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então perceba, a graça vem acompanhada, ou a verdade vem acompanhada da graça. Né? Porque a verdade de Deus a nosso respeito é muito dura, mas Deus ele nos dá a sua graça para recebermos esta mesma verdade. O sermão sedativo
É aquele em que o pregador consegue anestesiar a congregação. Esse também é difícil de suportar. Ele é cansativo na mensagem, aquele pregador que ele não tem conteúdo, não apresenta nada novo, não é só na questão da voz, é na questão do conteúdo do sermão, né? Ele fica falando o que todo mundo já sabe, né? Ele não traz realmente uma argumentação, uma mensagem que é, eu diria, que tem oratória, mas ele também não apresenta um sermão que tem retórica, ou seja, não é argumentativo, aquela coisa maçante, pesada, é horrível também, dá vontade de levantar e ir embora, né? Você não faz isso por uma questão ética. Então esse é o tipo de sermão que não deveria ser pregado jamais. E eu estou colocando isso aqui para você ter cuidado, para não pregar esses tipos de sermões, viu? O sermão britadeira é aquele em que a pessoa grita o tempo todo, gente que confunde tom de voz com espiritualidade, né? Gente que confunde grito com fervor espiritual. E aí você está num ambiente fechado, muitas vezes, como é o caso da maioria dos nossos templos, e aí você tem que estar ouvindo ali aqueles gritos estridentes. Eu, numa determinada ocasião, saí de dentro do templo porque não aguentava mais, de tanto que o pregador gritava, e ele gritava ao microfone, o que é o pior de tudo, e com o microfone colado na boca. Então é um tipo de postura lamentável, e as pessoas acham que isso é espiritualidade. Quando você ouve esse tipo de sermão, muitas vezes, há casos, né, em que a mensagem é até boa, pode até ser bíblica, pode até ter algo de relevante ali, mas pelo uso excessivo da voz você acaba até não dando a devida atenção, né? Você precisa ter atenção para isso, porque o grito na pregação pode dispersar a atenção, por incrível que pareça, né? Porque agride os ouvidos. Então o pregador ou a pregadora precisa estar atento ao volume do som da igreja para a qual ele está se dirigindo. Ok? Concluindo aí, o sermão é um momento muito especial. Por meio dele, vidas poderão ser transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Deve ser tratado com grande seriedade por todo pregador. A igreja precisa de homens e mulheres que considerem e reflitam sobre a elevada importância do ministério da pregação. É preciso dedicação para que os sermões possam ser de elevada qualidade, pureza e profundidade bíblicas, além de serem atuais e relevantes. E isso, infelizmente, tem faltado muito nos púlpitos evangélicos de nosso país. Eu espero ter terminado esta disciplina homilética com esta quinta unidade, contribuindo para mudar esta realidade. Deus abençoe você.